Vamos orar? Bom Deus, nós queremos te agradecer porque podemos ter um momento, uma oportunidade de pararmos a rotina do dia a dia e junto com amigos termos um encontro especial contigo, que nos leva à oportunidade de uma reflexão sobre a nossa vida, sobre as possibilidades, sobre os convites que o Senhor faz a nós a cada instante. Que ao estarmos juntos aqui hoje, tenhamos essa possibilidade de mais uma vez ouvirmos a Tua voz. Pedimos por Jesus. Amém. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à Nova Semente. Nós temos muita alegria em receber você aqui no nosso auditório. Também os amigos que nos acompanham em nossa transmissão ao vivo, sejam muito bem-vindos. É por vocês que a Nova Semente abre as suas portas, se coloca no ar a cada semana. E se você, quem sabe, está nos conhecendo hoje pela primeira vez, seja também muito bem-vindo. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que busca a cada semana uma experiência real com Deus. Esperamos que você goste dessa experiência, volte outras vezes. E quem quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo em qualquer hora, qualquer lugar, é só baixar o nosso aplicativo no seu smartphone, no seu tablet, ou acessar o nosso website e você vai ter acesso então aos nossos programas 24 horas por dia. Lá você encontra todas as séries que já foram produzidas aqui pela Nova Semente. A gente vai acompanhando você aí por toda a sua semana. Hoje estamos começando uma nova série de mensagens, A Grande Virada, e nas próximas semanas vamos tratar de um tema muito presente na vida de todos nós: mudanças. Como é que você se relaciona com as mudanças? Essa é a grande pergunta que a gente precisa refletir juntos hoje. Todos nós, com maior ou menor intensidade, experimentamos mudanças em nossa vida. Foi um filósofo do 6º século antes de Cristo, Heráclito, que formulou aquela frase que talvez você já tenha ouvido algumas vezes: não se pode entrar num mesmo rio uma segunda vez. E ele justificava isso dizendo que, primeiro, as águas do rio já não serão mais as mesmas. E segundo, você também já não será mais a mesma pessoa. Portanto, a mudança é inevitável. De novo, importa a pergunta: como reagir às mudanças? Bem, isso depende um pouco do tipo de pessoa que você é. Se você é assim, como um camaleão, né? Então você está sempre em busca do novo, sente-se atraído pelo desconhecido, nada permanece igual por muito tempo ao seu redor. Da cor do cabelo, às roupas, tudo muda o tempo todo. Mas, apesar das muitas experiências, o que importa não é a mudança pela mudança, mas é o resultado. E sabe o que isso gera? Uma busca alucinada por algo que simplesmente não pode ser alcançado. Você vive correndo atrás de algo que você nunca alcança. Isso porque a pessoa camaleão não tem domínio sobre as suas próprias cores. A mudança é mais forte do que ela. Quando já viu, mudou. Agora, se você é mais como um tatu-bola, então você reage a toda mudança negativamente. Você está sempre se escondendo, se fechando em você mesmo, tentando fugir do novo, do desconhecido. E todo mundo ao seu redor percebe a mudança, mas você aprendeu a fingir que tudo vai ser como sempre foi e tenta não se relacionar com o novo. Como um tatu-bola, não percebe que as pessoas já sacaram o truque da bolinha e continua se enganando, fugindo de tudo que está mudando ao seu redor. Como você reage às mudanças? Eu mudei diversas vezes. Não apenas como pessoa, mas mudei muito de endereço. Fiz as contas recentemente e, por conta da faculdade fora de São Paulo, da minha profissão, eu já tive 19 endereços. E quando me casei com a minha esposa, eu já tinha mudado muitas vezes. E aí, esse choque de realidades em relação à mudança. A minha esposa tinha passado a maior parte da vida dela no mesmo endereço.
e me acompanhou no restante das mudanças. Imagina como é que funciona isso, né? Eu já penso meio automático em mudança, né? Tem que pedir a caixa antes, começar a encaixotar tudo. Tem caixa que eu já nem abro mais, deixo lá para a próxima. E para minha esposa, para Paula, já é aquele negócio, né? Como é que vamos fazer esse negócio da mudança, né? Toda vez um lugar novo. E a pior parte, se você é marido, casado, e já mudou algumas vezes, a pior parte, ou a sua esposa quis renovar a casa, é distribuir os móveis velhos na casa nova, né? Já estava tudo no lugar certo, agora vai ter que colocar de volta no lugar. Esses dias, há pouco tempo atrás, ela olhou para a sala e falou, vieram alguns móveis novos, não, essa sala não está legal. Amor, esse piano tem que sair daí. Não cabe mais na nossa sala. E ela estava tão animada com esse projeto da mudança da sala, que eu falei, bom, o especialista em mudança aqui sabe tudo como tirar um piano da sala e pôr no escritório, né? Trouxe 3 cobertores, pus no chão, joguei o piano virado em cima e comecei a empurrar. Lá para metade do corredor, passei a mão no telefone e chamei a mudança especializada. Escuta, vocês tiram do corredor e põem no escritório? Nem sempre é fácil fazer mudança. Como é que você reage às mudanças? Você já deve ter percebido que se mudar de endereço ou a mobília de casa já pode ser muito complicado. Imagina só quão mais complicados são as importantes e necessárias mudanças que a gente precisa vivenciar na nossa própria experiência, na nossa personalidade, na nossa vida. Nosso tema de hoje, em busca de maturidade. Como é possível passar de uma experiência marcada por impulsividade, ou por medo, por agressividade, deslumbramento, e ainda assim alcançar equilíbrio diante da vida? Como buscar maturidade? Há poucas semanas estava voltando para casa, fim de tarde, horário do rush em São Paulo, aquela disputa por cada centímetro, milímetro de asfalto na cidade. Moro no bairro do Ipiranga, ali próximo do museu, e as faixas ali sobem 3 faixas, mas rapidamente sobram apenas 2. De 3 carros, alguém vai ter que deixar alguém passar na frente. E bem na minha frente, tinham 2 carros que vinham assim, acho que eles estavam tentando brincar de quebra-cabeça. Quando o trânsito parou à frente, estava um carro aqui e o outro, passava uma folha de papel entre os 2. Assim que o trânsito andou um pouquinho mais, o que estava mais à frente tomou de uma vez a dianteira. Como o trânsito já parou, ele foi saudar o amigo que estava no carro de trás. Eu não posso repetir o gesto que ele fez aqui, com a mão para fora da janela. E foi naquele instante em que você mal pensa, o cara de trás simplesmente resolveu acelerar e jogou o carro em cima do da frente. Daquelas cenas que, se você estivesse gravando, certamente ia parar no Facebook. Provavelmente esse camarada se arrependeu depois quando chegou em casa. Por 2 coisas. A conta que ele vai ter que pagar e aquela pergunta que a gente sempre se faz depois dessas horas. Como é que eu fui fazer isso? Passado o calor do momento, o que foi aquilo? O que deu em mim? Por que eu sou desse jeito? Por que eu faço essas coisas? Algumas pessoas sofrem da síndrome do fósforo queimado. É o típico cabeça quente, pavio curto, vive como uma bomba relógio, está sempre em contagem regressiva, é questão de tempo, ele vai se queimar. Nos evangelhos, a gente encontra alguém, um personagem, que ilustra muito bem esse tipo de personalidade. Um dos discípulos de Jesus, Pedro, era de fato uma pessoa impulsiva. Tinha sempre algo para dizer, mesmo que fosse besteira. O silêncio por si só o incomodava. Ele era agitado, conhece alguém assim? Temperamental, por vezes um pouco agressivo. Pedro era a sua própria contradição. Imagine que num momento, Pedro reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, e no momento seguinte, na próxima frase, Pedro censura a Jesus por falar que morreria em lugar do pecador. Pedro estava disposto a morrer por Jesus se fosse preciso, mas o negou. Cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote, para em seguida fugir, desesperado, correndo, abandonando Jesus à sua própria sorte. Em muitos momentos, Pedro era a voz da razão do grupo, mas em outros momentos,
Pedro era o mais inapropriado dos discípulos. Sabe, às vezes eu tenho a impressão que Pedro, ao invés de pensar para falar, falava para tentar pensar. E eu imagino que Jesus deve ter se segurado para não dizer: Pedro, pensa melhor no que você falou. Você se ouviu falando? Na verdade, a gente lê nos evangelhos que Jesus chegou a dizer: Pedro, quem falou isso foi o diabo, não foi você. E talvez Jesus tivesse razão, porque ninguém é capaz de falar tanta besteira sozinho. Pedro, quando a gente se depara com essa realidade, com pessoas que têm esse perfil, a pergunta que automaticamente nos fazemos é: de onde vem essa bagagem tão negativa que a gente encontra por vezes em nós mesmos? De onde surge tudo isso? E para responder essa pergunta, nós precisamos refletir um pouco mais em como o nosso caráter, como a nossa personalidade são formados. E há um texto bíblico que eu queria compartilhar com vocês e que nos traz algumas ideias a respeito da formação da nossa personalidade. Deus está conversando com os líderes de Israel e ele faz algumas perguntas para reflexão. Por acaso, pergunta Deus, o etíope pode mudar a cor negra da sua pele? O leopardo pode tirar as manchas de seu pelo? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo, porque já está viciado em fazer o mal. Apenas nessa passagem encontramos alguns fatores que contribuem na formação do nosso caráter. O primeiro deles, por exemplo, são os fatores hereditários. Algumas coisas simplesmente nascem com a gente. E não são apenas as cores da nossa pele, dos nossos olhos, nosso cabelo. Nós recebemos uma carga genética de nossos pais e dos pais de nossos pais, que também receberam dos seus pais. E a nossa primeira tarefa deve ser nos reconhecer nos nossos pais. O que é que eu herdei? O que ele passou para mim como herança? Nós precisamos entender a força da hereditariedade agindo em nós. Por exemplo, é possível você se encantar pelas qualidades de sua esposa, casar-se com ela e acabar sendo pai de alguém igualzinho à sua sogra. Hereditariedade. Além disso, esse texto fala para nós que existem fatores circunstanciais. O ambiente em que crescemos, todas essas influências externas que recebemos, aquilo que nos ensinaram direta ou indiretamente, tudo isso exerce sobre nós, de um modo extremamente natural, uma forte influência. Sabe, quando você está dirigindo de volta para sua casa, e você já está naquele trecho do caminho que você conhece de cor, já fez aquele trecho diversas vezes. Sabe esse momento? Parece que a gente nem precisa pensar para onde é que a gente está indo. O caminho é automático para a gente, piloto automático. Esse é o poder dos fatores circunstanciais. Simplesmente a gente não percebe que eles existem, a gente não pensa neles, mas eles estão lá, agindo em nós, como se fossem fatores hereditários, como se tivessem sempre presentes na nossa vida. Agimos como adictos, sem pensar da causa para o efeito, apenas por reação e reação. O ambiente vai se repetindo ao nosso redor e as nossas ações também se repetem. Fatores circunstanciais. Além disso, poderíamos mencionar fatores volitivos, que estão ligados às nossas escolhas, à nossa vontade. Cada decisão que nós tomamos vai trazer consequências. As nossas decisões abrem caminhos, e os caminhos que nós abrimos, cada vez que passamos por eles, novamente, vão se tornando mais marcados, delineados. É como o caminho que o boi abre no pasto, que de tanto de ser repetido, vai formando uma picada aberta no meio do mato, até que se forma um caminho, se forma uma estrada. As nossas preferências, os nossos gostos, passam a ser o padrão da vontade. Eu quero o que eu gosto. Para algumas coisas, nós temos força de vontade. Para outras, temos fraqueza de vontade.
E é assim que na trama desses fatores hereditários, circunstanciais, da nossa vontade, vai sendo construindo o tecido do nosso caráter. Nós estamos lá. Por conta dessa reflexão, eu resolvi ter uma DR com a minha esposa. Perguntei para Paula, Paula, por favor, me fala, quando é que foi a última vez que eu fui eu mesmo com você, grosso? E ela disse, bom, foi hoje, né? Em algum momento você deve ter sido grosso comigo hoje, né? Não, amor, mas eu preciso assim de alguma coisa assim que ficou marcada, assim que eu preciso lembrar para contar para o pessoal lá como é que foi o dia que assim eu não percebi, eu fui eu mesmo, né? Ela falou, não, amor, não conta isso não, fala assim, fala que eu não lembro mais porque eu sou uma boa pessoa, né? Eu falei, não, eu vou contar, Lembrei. E lembrei, ela pegou um gatinho agora no fim do ano, ela resgatou um gatinho velhinho já, da rua e tal, e resolveu levar no veterinário. E o veterinário marcou algumas consultas, exames, ela fez tudo, retornou para lá, e aí ela está lá no veterinário, segunda vez, retorno, ela me liga e desliga. Bom, o que será que aconteceu aqui? Deixa eu ligar. Liguei para ela tinha se arrependido de ter ligado. É porque ela me conhece, né? E aí ela começou a contar, então amor, sabe o que é? Eu estava pensando aqui, mas daí eu resolvi pensar melhor, mas já que você ligou, é que eles estão falando de fazer uns outros exames no gato. Ela foi falando dos exames, eu fui fazendo as contas, quanto é que isso ia sair, né? E é aquele momento em que aí aflora, não tem jeito, né? Eu, bem delicado, falei para ela assim, você tem certeza que você quer discutir isso pelo telefone? Na hora eu já falei que eu não devia falar, né? Ela está lá com o gatinho esse momento todo, aí eu, insensível, né? Para um fogaréu, basta uma pequena faísca. E aí a gente se pergunta, por que mudar o nosso jeito de ser, o nosso caráter, a nossa personalidade, é uma tarefa tão difícil para a gente? É porque também encontramos obstáculos ao nosso redor, obstáculos que nos impedem de alcançar mudanças. Mudanças que são necessárias, mudanças profundas, exigem que enfrentemos esses obstáculos e para isso precisamos estar conscientes de quais são. O primeiro deles, o primeiro obstáculo é o comodismo. Acostumados a ser assim ou a agir de determinada maneira, a gente acaba postergando a mudança. Está confortável, eu já me acostumei assim, e a gente vai dando a desculpa, é normal para mim, eu sempre fui desse jeito. Querido, ouça o conselho que Deus nos deixa em sua palavra. Veja como proceder quando alguém cometer qualquer pecado, desses que muita gente costuma praticar. Como, por exemplo, deixar de devolver alguma coisa deixada com ele pelo dono, como penhor ou garantia de pagamento de empréstimo, não querer devolver o que foi confiado a ele, ou o que roubou, ou o que conseguiu explorando o próximo, não querer devolver uma coisa que achou de outra pessoa, jurando que não achou, tudo isso ofende ao Senhor. Perceba, quando você se acostuma com uma situação, condescende com algo, vai ficando cada vez mais difícil mudar, você está acostumado. No entanto, aquilo continua ofendendo as pessoas que convivem com você, continua ofendendo a Deus, apesar de estarmos acostumados. Uma outra barreira à mudança é a inexperiência. Muitas pessoas, por falta de visão, se convencem de que não é possível viver algo diferente daquilo que se é. E a gente segue resignado a isso. Imaginamos que não existem novos caminhos, deixamos de procurar novos caminhos. Talvez você já tenha ouvido aquela história de uma empresa, uma grande empresa de calçados, que resolvendo expandir os seus negócios, envia um representante seu à Índia. E mal chega no aeroporto, ele passa a mão no telefone e diz, estou marcando a minha passagem de volta para hoje. Não vai dar certo esse negócio. Vocês não sabiam que aqui na Índia não usa sapato? A gente não vai vender nada. E voltou embora. A empresa não desistiu do seu plano, buscou outro representante e pouco tempo depois o envia de novo para o mesmo lugar. E mal chega ele no aeroporto,
passa a mão no telefone e diz: pessoal, aquela carga que vocês estavam mandando, manda 3 vezes mais, a gente vai vender como nunca, ninguém tem sapato ainda. Visão. A mediocridade tem feito muitas pessoas de prisioneiros, moldando os nossos pensamentos, as nossas expectativas sobre a vida, e a gente vai achando que é daquele jeito, sempre não pode ser de um novo jeito. A Bíblia diz para mim e para você, nos deixa um conselho: aspirai os dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos os caminhos. Pensa nisso. Existem diversas outras possibilidades. Mudar é possível. Aspire algo acima do que você tem vivido. Uma outra barreira: muitas pessoas também não experimentam mudanças por causa da barreira da ilusão. Honestamente pensam que estão bem assim como são. São algumas pessoas que talvez você conheça muito bem. Gente do tipo: eu sou assim mesmo, os incomodados que se mudem. Já ouviu alguém falar isso? São honestos, mas estão honestamente errados. Acham que estão bem como estão, mas não estão. Afastam as pessoas, machucam constantemente pessoas que as amam. E acham que os seus defeitos são qualidades disfarçadas. Precisam mudar, mas se iludem de que não precisam. Há um outro obstáculo às mudanças, chamado imediatismo. Mudanças profundas levam tempo. Por isso o imediatismo se torna uma barreira que nos impede de mudar. Não temos paciência o necessário para enfrentar a mudança, para perceber e receber aquilo que de novo a vida pode nos dar. Novamente, a Bíblia nos deixa um conselho nesse sentido. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Queridos, sem uma disposição pessoal forte de enfrentar a mudança necessária, sem perseverança, sem comprometimento da nossa parte, nós não vamos apreciar o processo de transformação do nosso caráter, da nossa personalidade. E nós vamos desistindo no meio do caminho. A mudança não se concretiza em nós. E um último elemento, existem diversos outros, mas para refletirmos juntos em alguns, obstáculos à experiência da transformação são as forças espirituais. Não poderia deixar de dizer que existe um componente espiritual, sim, nas mudanças positivas que precisamos experimentar. Assim como Deus tem um interesse pessoal no nosso desenvolvimento e crescimento, nós também enfrentamos oposição. Um dos grandes desejos do nosso coração é aprimorar a nossa vida. Queremos viver melhor, buscamos mudanças positivas, mas infelizmente nem todas as importantes e positivas decisões que tomamos são duradouras. Para falar a verdade, algumas dessas mudanças sequer saem do papel. E por quê? A Bíblia nos ajuda com a resposta. Porque nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura espiritual que Deus lhes dá. E assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Queridos, o mal nos faz desanimar, mas é possível viver transformações duradouras se seguirmos os princípios que Deus deseja implementar em nossa vida. As orientações de Deus. Mudar é um dom de Deus ao ser humano. Jesus olhou para Pedro, um pescador por toda a sua vida, e disse a ele as seguintes palavras: siga-me, Pedro, siga-me, e eu farei de você um pescador de homens. Jesus via em Pedro o produto final e não o que ele era naquele momento.
E esse olhar para o futuro é indispensável na busca por maturidade. Se nós olharmos apenas para as nossas limitações de hoje, para apenas os nossos fracassos presentes em nossa vida, de modo algum vamos caminhar em direção ao crescimento e desenvolvimento pessoal. Não alcançaremos as possibilidades de Deus em nossa vida sem essa visão para frente. Nesta última parte da nossa reflexão de hoje, eu queria compartilhar com você pelo menos 4 insights sobre a busca por maturidade. 4 conselhos que nós precisamos manter diante de nós todo o tempo, se buscamos algo que verdadeiramente transforme o nosso interior e não apenas aquilo que aparentamos ser. Mudanças profundas em direção à maturidade. Primeiro delas, tire proveito das dúvidas. A Bíblia nos diz o seguinte: por causa da bondade de Deus para comigo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e que cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Sabe, querido, você e eu não precisamos estar certos o tempo todo. Dê a você mesmo a chance de errar. Maturidade, equilíbrio, absolutamente não é sinônimo de ter sempre a última palavra, ou mesmo a melhor ideia, ou a mais brilhante das soluções para os problemas que enfrentamos. Aprenda a sair da sua zona de conforto, a ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre você. Não ignore simplesmente o que os outros estão dizendo. Preste atenção nas palavras. Eu me lembro assim que terminei a faculdade de teologia e fui pastorear uma comunidade lá no Rio Grande do Sul. Um dos primeiros compromissos que a gente tinha no início do ano era um acampamento de jovens e saímos da cidade para um sítio. E final de tarde da sexta-feira, as pessoas chegando do trabalho, nos reunimos na frente da igreja, o ônibus saiu dali, anoiteceu, acabou o asfalto, acabou a luz elétrica, começou a aparecer um monte de árvore na frente do ônibus. Paramos 500 metros antes do lugar porque o ônibus não ia mais e saímos a pé. E um dos líderes que organizou o trajeto com ônibus, essas coisas todas, falando assim, de novo, igualzinho o ano passado. Esses motoristas não sabem dirigir ônibus fora da cidade. Se fosse eu, o ônibus chegava lá. Gente, o ônibus saiu de lá guinchado, porque não cabe ônibus naquele lugar. E foi igualzinho no ano anterior. E todo mundo falava, gente, não vai dar certo, o ônibus não chega lá. Não, se eu dirigir o ônibus, chega. Presta atenção. Conselho do coração. Se mais de uma pessoa tem feito algum tipo de crítica a você, coloque em dúvida a sua certeza. Pode até ser que você tenha razão, mas maturidade significa estar preparado para discutir as suas razões, para ouvir o outro. Nessas horas, orgulho, arrogância, impetuosidade podem gerar mais problemas do que soluções. Busque a opinião das pessoas que querem o seu bem. Elas vão aconselhar você com amor. Mas busque também a opinião de quem não gosta de você. E você vai ouvir o que precisa. Mas acima de tudo, busque a opinião de Deus. E através da sua palavra, Ele vai dizer o que você precisa ouvir. E vai dizer isso com amor. E aqui fica um convite para você. Se você gostaria de ouvir um pouco mais dos conselhos de Deus para a sua vida através da sua palavra, participe conosco do programa Começos. 3 horários durante a semana, sábados às 15 horas, segundas e terças-feiras às 19h30, e num grupo de amigos nós discutimos sobre a nossa bagagem espiritual, sobre uma crítica a respeito da fé cristã. É uma oportunidade de ouvirmos a Bíblia falar e as pessoas ao nosso redor falarem também. Você é nosso convidado, faça planos de estar com a gente. Precisamos avaliar quem somos sempre, constantemente. Ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos. Sermos realistas
a respeito de quem nós somos é um excelente indício de maturidade pessoal. Não tenha medo dessa avaliação. Nenhum outro ser humano é padrão suficiente para nos medir. Não somos, nem precisamos ser, melhores do que qualquer outra pessoa. Nós precisamos ser melhores, o melhor do que Deus pode fazer na nossa vida. Esse tem que ser o nosso objetivo, essa tem que ser a nossa medida. O que eu poderia ser se Deus agisse na minha vida? Aonde eu posso chegar? Outro conselho: tire proveito do tempo. Tire proveito das dúvidas, mas tire proveito também do tempo. A Bíblia também nos deixa um outro conselho. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a preocupação de cada dia. Aprenda a concentrar-se em vencer um dia de cada vez. Não tenha pressa de se resolver completamente da noite para o dia. Isso é impossível, inútil e desnecessário. Permita-se ver-se num processo de crescimento pessoal. Tenha paciência com você mesmo. Amanhã você poderá ter de repetir as mesmas lições de hoje. Aproveite isso para fixar os aprendizados. Quanto mais tempo você passa num determinado processo, mais hábil você se torna nele. E quando as lições do hoje já estiverem interiorizadas, o amanhã cuidará sempre em trazer novas lições. Portanto, aprender a desenvolver-se é uma tarefa para a vida toda. Concentre-se também em um defeito de cada vez. Se você quiser dar conta de tudo, fizer uma lista com todas as coisas que você precisa corrigir em você, provavelmente alguma coisa vai sair mal feita se você tentar fazer tudo de uma vez só. É sinal de maturidade resolver os problemas, cada um a seu próprio tempo. Concentre-se em uma tarefa por vez. Sempre teremos arestas em nosso caráter que precisam ser polidas. Coisas em nossa personalidade que precisam ser ajustadas. Agora, se você sempre estiver trabalhando em algo em você mesmo, já é o suficiente por hoje, porque você está no processo. Um terceiro conselho: tire proveito do novo. A Bíblia nos desafia nesse sentido. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amigos, mudar é uma escolha. A única pessoa que eu posso mudar? Eu mesmo. Então encare esse processo com naturalidade, dedique-se a ele. Se a mudança é inevitável em tantos aspectos da vida, aproveite os benefícios que ela pode trazer ao renovar você, ao renovar sua mente. Tudo aquilo que capta a nossa atenção, aquilo que prende a nossa mente, irá de uma forma ou de outra afetar as nossas decisões. Permita-se ser capturado pela transformação da sua própria vida. A sua personalidade vai ser renovada, vai ser desenvolvida. Sabe, quando a lagarta entra na crisálida, ela está destinada a tornar-se uma borboleta. Nunca ela sairá de lá uma nova ou uma melhor versão de lagarta. Pense no produto final e encare com motivação o processo da mudança. Mudança, esse tem que ser o nosso alvo. Crescimento, desenvolvimento. E finalmente, um último conselho: tire também proveito da fraqueza. Quem sabe num dos momentos mais honestos de toda a Bíblia, Paulo escreve as seguintes palavras aos cristãos de Corinto. Paulo escreveu: respondeu-me, porém, Deus: Paulo, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. É na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo.
Muitas das mudanças que tanto precisamos fazer não acontecem quando estamos lutando sozinhos, dependendo apenas das nossas iniciativas, da nossa força ou das nossas habilidades. Reconhecer que existe ajuda externa é fundamental para a gente prosseguir no processo em busca de maturidade. O mesmo autor dessa carta aos Coríntios, Paulo, escreveu as seguintes palavras: tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas me são possíveis, posso todas elas na força de Jesus Cristo. Deus está interessado em conduzir o seu processo de crescimento, o meu processo de crescimento. Ele quer dar forças a nós durante a nossa jornada, por uma simples razão. Ele tem diversas, mas esta é muito simples. Deus já viu o resultado da sua mudança e ficou feliz. Ele vai colocar pessoas, se necessário for, no seu caminho, que vão apoiar você, pessoas que vão compartilhar com você das alegrias, dos desafios do processo de transformação pessoal, nessa busca por maturidade. As pessoas que fazem parte da sua vida não estão lá por acaso. Nós não estamos aqui por acaso hoje. E queridos, a nossa comunidade quer se alegrar com você em compartilhar da sua jornada de crescimento espiritual. Aqui, esse programa é apenas um início. Se você busca aprender das experiências dos outros, participe do programa Diálogos Interativos. Sábados às 15 horas, um grupo de pessoas que se reúne e aprendem uns dos outros. Se você quer compartilhar sua caminhada espiritual, participe do programa Vida em Grupo. Ao longo da semana, em diversos endereços espalhados pela cidade de São Paulo, pessoas se reúnem com amigos em suas casas, oram uns pelos outros. E nessa experiência você vai perceber que as pessoas também estão em busca de algo novo para a sua própria vida. E é assim que Deus vai continuar conduzindo o processo, se você permitir. Como um poderoso GPS, gentilmente Ele nos corrige, mesmo quando erramos o caminho. Talvez você possa ouvir a voz de Deus: errou, recalculando, o destino é lá. Deus nunca perde de vista o objetivo final. Isso Deus não muda. Fazer de você uma pessoa melhor. Comecei falando sobre as incongruências de Pedro nas páginas do Evangelho, mas me chama muito a atenção olhar para o produto final. Pedro, pescador toda a vida, com todas as suas limitações, Jesus olha no futuro e enxerga um outro Pedro. Durante 3 anos e meio, Jesus Cristo pessoalmente conduziu a vida de Pedro, motivando, inspirando, corrigindo. Vez após vez, Pedro ora acertava, ora errava. E você pode imaginar que, ao final do seu período de discipulado, quando Jesus chega ao final desses 3 anos e meio, na sua paixão, morte e ressurreição, Pedro estaria pronto. Afinal de contas, 3 anos e meio com o próprio Jesus, que sabia tudo da vida de Pedro, trabalhando cada detalhe, Pedro estava pronto. Mas o que mais nos surpreende é que naquela noite em que Jesus foi levado clandestinamente para um julgamento, no frio da madrugada, Pedro não teve coragem de seguir Jesus. Enquanto o mestre estava ali, sendo alvo de mentiras, falsos testemunhos, Pedro acompanhava a cena de longe, envolto pela escuridão da noite, próximo de uma fogueira para quebrar o frio gelado da madrugada. Uma série de perguntas são repetidas a Pedro. Você é um deles? Você estava com ele? E vez após vez, novamente Pedro foi Pedro. Você está louca, mulher? Nunca vi esse homem. Não sei quem é. Você me confundiu com alguém. E quando pela última vez Pedro repete a sua resposta, e se lembra que Jesus Cristo já havia dito horas atrás: Pedro, você vai falhar novamente. Mas quando você se flagrar do seu erro,
não desista de você mesmo. Talvez você olhe para Pedro e perceba, está aí, um exemplo típico do fracasso e da impossibilidade de mudança. 3 anos e meio, e tudo que Jesus conseguiu foi isso. A maior falha da vida de Pedro, justamente depois de todo o trabalho de Jesus Cristo na vida dele. Mas como eu disse a vocês, Jesus não desiste da gente, porque Ele já viu o que a gente pode ser. Poucos dias depois da sua vitória sobre a morte, Jesus tem um encontro especial com Pedro. Os discípulos estão no barco, pescando mais uma vez. Pedro reconhece Jesus na praia, vai à frente para ter um momento a sós com Jesus Cristo. Está engasgado, não desce a sua falha, o seu fracasso. Ele tem vergonha dele mesmo. Está a ponto de desistir tudo e se contentar com a vida de um simples pescador, porque ele nunca poderia pescar homens se ele não sabe cuidar da própria vida. Jesus dá uma nova chance a Pedro. Reconstrói todo o cenário e diz: Pedro, a cena é a mesma. Está aqui a noite que te envolve, está aqui a fogueira que te aquece, e estão aqui de novo as perguntas. Afinal de contas, você me ama ou não me ama? Por 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que Pedro havia negado Jesus, Pedro recebe do Mestre a oportunidade de fazer certo, de dar a resposta que tinha que ter dado antes. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo de verdade, apesar de quem eu sou, apesar das minhas falhas, mas eu quero ser a pessoa que o Senhor viu. O mais impressionante é que Pedro aprendeu do amor. E na carta que ele escreve a todos os cristãos, na carta de Pedro, ele deixa um conselho para mim e para você hoje. O mais importante de tudo, irmãos, é continuarem a mostrar um profundo amor uns pelos outros, pois o amor compensa muitas das faltas de vocês. Abram de bom grado os seus lares para aqueles que necessitarem de uma refeição, de um lugar para passar a noite. Deus deu a vocês, a cada um de vocês, algumas capacidades especiais, e estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo uns aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Faça-o com todas as forças, façam com a energia que Deus lhes concede, a fim de que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, e a Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Pedro é um exemplo de alguém em busca de maturidade. Aqui está um vislumbre do que Deus pode fazer na sua vida, ao tornar você uma pessoa madura para esta vida e para a vida futura. E se você estiver disposto, não perca nunca de vista o projeto de Deus para você. A sua vida pode se somar à vida de Pedro e a de dezenas de milhares de outras pessoas que decidiram buscar maturidade e honram a Jesus Cristo, porque são a prova viva de que mudanças são possíveis. Se você deseja isso, por que não começar agora? Uma simples oração pode te colocar em busca de maturidade. Gostaria de orar? Bom Deus, olhamos para nós mesmos como num retrato, a imagem refletida num espelho. E nem sempre gostamos do que vemos. De fato, não somos quem deveríamos ser. Há tanto por fazer e muitas vezes nos perguntamos: será possível? E o Senhor nos desafia: filho, eu já vi a última fotografia, continua. Segue em frente. E o tempo vai mostrar que é possível. E aqui estamos nós, Senhor. Dispostos, quem sabe pela última vez, a nos dar uma segunda chance a nós mesmos. Ajuda-nos, bom Deus. Porque quando nos sentimos fracos, é que se percebe o poder, o enorme poder da Tua força em nós. Nos ajuda a darmos os próximos passos.
Nos ajuda, Senhor, a seguirmos em frente. Porque se não somos quem deveríamos ser, também podemos olhar no espelho e reconhecer que já não somos mais quem éramos. E se o Senhor começou algo na nossa vida, por favor, é a nossa oração. Conclui o teu trabalho, nos guia, nos leva ao fim desse processo, nos ajuda a ser quem podemos ser, de fato, em Cristo Jesus. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome daquele que é o Mestre, especialista em casos perdidos, como Pedro, como o meu, como o nosso. Em nome dele oramos. Amém. Deus abençoe você e te dê uma semana de crescimento, uma semana de certeza de que é possível seguir em frente. Um abraço e até sábado que vem.